Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Go On Podcast. Eu sou Washington Fonseca e o tema de hoje é astrologia. Eu falo como astrólogo e professor Elmer Baumgratz. Seja muito bem-vindo, Elmer. Obrigado pelo convite, Washington. Você sabe que eu sou apaixonado por histórias, porque através das histórias a gente aprende com a experiência do outro. A gente vê as curvas de aprendizado, os desafios, né? E aqui é muito interessante que a tua história é uma história muito legal, tem muitas surpresas, né? E uma história muito bonita. E eu vou até falar com os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem para poder dar uma olhada na história do professor Maurício. Porque vocês dois são bons astrólogos, excelentes profissionais, professores. Isso. E cada um teve a sua trajetória, que é totalmente diferente, mas tem algo em comum, né? Certo, então, que é a astrologia. Mas é muito interessante ver como cada um lidou com os desafios, com as dúvidas que a vida impõe e tomou decisões. Em alguns momentos a própria vida toma decisão pela gente, né? Para poder alcançar determinados pontos aí de aprendizado, de experiência que transformou naquilo que você é hoje, né? Sim. E para começar aqui, Elmer, você é de que lugar? Você é daqui de São Paulo? Você é do interior de algum outro estado? De onde você é? Eu sou de outro estado, eu sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte. A minha família é da Zona da Mata, da região sul de Minas. Só que meu pai e minha mãe casaram, mudaram para Belo Horizonte e eu e meus irmãos todos nascemos em Belo Horizonte. Ah, legal. E quantos filhos? Quantos irmãos? Nós somos cinco filhos, né? Eu tenho 4 irmãos. Você é o mais novo? Não sou o mais novo, não sou o mais velho, não sou o do meio. Então, eu sou não o quinta coluna, eu sou o quarto. O quarto filho. Tá. E como que era o ambiente familiar? Como é que foi a tua infância? A minha infância foi assim, para mim foi maravilhosa. Eu tive uma infância muito solta, muito livre. Legal. Porque eu, quando tinha em torno de 4, antes dos 5 anos, até meus 4 anos, a gente morava na casa do meu avô. Sim. Avô paterno. E depois disso, meu pai construiu uma casa longe de tudo. Que todos os meus tios, os irmãos do meu pai, falavam, vai ser louco, os amigos dele, você vai morar lá longe. Porque a gente não conseguia, às vezes, chegar de carro na casa. Então, a gente morava... Belo Horizonte é mais cerrado, né? Não tem árvores. Então, era no meio do mato, era mato. Sim. Mas para chegar em casa, por exemplo, tinha uma rua, uma rua paralela à rua da minha casa, era um córrego. Para você passar, você tinha que pular o córrego. Se chovia... E a rua, né, que era do nosso endereço, chama Montes Claros, ainda existe até hoje, era uma subidona. Aí se chovia muito, o carro não subia, então eu tinha que deixar o carro lá embaixo e subir. Só que nisso, assim, eu tinha, assim, a minha vida era o dia inteiro, assim, sabe, no mato, Legal. Brincando com pedra, com borboletas, com bichos, com formigas, e procurando caverna. Sim. Mais para cima, na sequência desse córrego que tinha nessa rua paralela, tinha uma cachoeirinha, e eu vivia indo lá para essa cachoeirinha. Então, assim, Legal. tive uma vida bem diferente de uma vida urbana. Né? Tanto é que na escola o pessoal me chamava de Mogli. Eu não gostava muito na época. Eu tinha todo o perfil do Mogli, né? Que é muito cabelo, magrinho, né? Cabelo preto. E eu morava no mato, né? Todos moravam lá, e aí eles me chamavam de Mogli, de apelido. E você era mais racional ou era mais do lado mais emocional? Mais emocional. Mais emocional, muito mais emocional. Intuitivo, sempre né? Muito, sempre não, né? Eu sou emocional. Tem um lado cartesiano. Sim. Eu tenho um lado bem cartesiano, que, né, assim, de ver para crer, né? Mas eu também gosto muito disso eu sou muito tátil, né? Sim. Então, tem o lado emocional e tátil. Então, eu pego. Então, assim, eu sentava com pedra, brincando com pedra, sabe? Pedras na mão, pedra no bolso. Não era para jogar em ninguém, não. Era porque eu adorava pedra. E Belo Horizonte, assim, Minas é um lugar de pedras, né? Mais calcário e tudo. Sim. Então, eu ficava buscando pedras bonitas e tal. Essa coisa, assim, sempre muito... Mas muito solto. Então, às vezes, por exemplo, minha mãe chamava para almoçar e eu tinha que tomar um banho...
na torneira de fora, porque eu chegava de pó, assim, na cabeça aos pés. E seus pais, qual que é o perfil deles? Eram mais racionais? Meu pai bastante racional, assim, né? Meu pai, bom, neto de alemão, né? Olha. Então era bem, tem uma rigidez mesmo, sei. né? Mas ele fez CPOR, ele é médico, né? Então toda uma linha mais científica mesmo. Minha mãe extremamente intuitiva e emocional. Olha. Então minha mãe já era bem mais... Trouxe um equilíbrio para você, minha né? Minha mãe ela era bem esse lado mais emocional mesmo, né? Intuitivo, né? Também. Mas os dois tinham uma ligação muito forte com terra. Então, assim, que minha mãe era filha de fazendeiro, né? E meu pai não. O pai dele era funcionário público, mas aí ele foi para medicina e ele falava que se ele não fosse ser médico, ele seria fazendeiro. Olha, então era a opção que ele tinha colocado na vida dele. Mas aí, né, um dia a minha mãe falou assim, se você fosse fazendeiro, eu não ia casar com você. Eu falei, olha, ela é interesseira, ela casou comigo porque eu sou médica. Mas aí eu lembro que ainda falei para ele, tá vendo, o senhor é médico, mas conseguiu ser fazendeiro, né? Porque depois de um tempo ele comprou uma fazenda. Uniu as duas coisas, né? Uniu as duas coisas. Com a medicina ele conseguiu unir as duas coisas. Se ele fosse fazendeiro, ele não conseguiria ser médico. Então... E eles deixavam você mais livre para fazer suas escolhas, te apoiar? Como que era nesse momento? Muito, assim. Eu depois, hoje, vendo atrás, né? Assim, né? Na adolescência, eu batia muito de frente com meu pai. Então, eu tinha esse lado... um pouco rebelde, eu era um filho mais diferente mesmo dos outros, né? Então a gente tinha na adolescência muito forte, assim, uma briga bem forte com ele. Mas depois, olhando assim, eu falo, nossa, o tanto que eles me deram de liberdade, de fazer o que eu fazia, assim, o tanto de liberdade que eu tive na minha vida toda. Né? Então hoje eu vejo isso, né? E depois, assim, né, como eu tinha esse embate muito forte, né, da adolescência até os 20 e poucos anos, só que assim, aí eu via meus irmãos super se entendendo com meu pai, os mais velhos, até o mais novo também. Gente, não é possível não me entender com meu pai. Então isso era uma frustração para mim, que eu falei, poxa, nós somos 5, 4 se entendem com ele, só eu que não. Que negócio é esse? Acho que eu estou errado, né? Eu ficava assim, não é possível, né? Aí fiz esse trabalho, principalmente sair de casa, eu fui o primeiro a sair de casa, saí com 20 e poucos anos, vim morar em São Paulo, né? Então, assim, aí nesse afastamento houve a aproximação. Olha que interessante. No afastamento houve aproximação. Então, é que eu falava assim, né? Como a convivência é difícil, então acho que o afastar, aí para a conexão começar a vir de cima, né? Olha que interessante, hein? Então, aí a gente foi fazendo assim, foi moldando. E assim, né, nos últimos dias do meu pai, foi muito importante para mim. Que legal. Esse, né, no período dele. Os últimos 20 anos da minha vida, né, dos meus 40 e poucos aos 60, né, que ele faleceu, eu tinha menos de 60, né, uns 50 e poucos. Aí foi assim, nós tivemos uma aproximação bem grande. Que legal. Né? E até assim, né, dele, por exemplo, ele questionava muito, né, de tudo que eu fiz, inclusive de trabalhar com astrologia, né, porque ele é mais cientista, né? Mas antes, assim, né, dos últimos meses que eu tive, que teve um espaço muito pequeno entre a morte da minha mãe e a morte dele. Minha mãe morreu em julho e ele morreu em dezembro. E nesse ínterim, né, eu tive que ir muito para Belo Horizonte por causa de toda a confusão, né, não confusão, né, resolução de inventário, essas coisas todas. E aí eu ficava com ele. Então a gente ficou muito junto, conversando muito. E um dia ele virou e falou para mim, como é que é esse negócio seu da astrologia? Aí eu comecei a explicar, falei que eu dava aula, comecei a explicar. Aí meu pai, ele é espírita, ele tem uma herança espírita da família dele. Aí ele virou e falou assim, na próxima encarnação eu vou estudar isso aí. Olha, que legal. Isso para mim foi um presente. Que legal, Elmer. Aí uns 2 meses depois ele faleceu. Que coisa linda. Foi das últimos contatos que a gente teve, ele falou isso. Na próxima eu vou estudar isso aí. Olha, que coisa linda. Foi, para mim foi assim, emocionante. Olha, que legal. Então foi muito legal mesmo. Foi assim, então é isso que eu falei, né? Por isso às vezes é interessante, né? Quando a gente vive num conflito, o contato muito direto, às vezes só agrava. Se você afastar, né, você começa a trabalhar, né, o espiritual e o emocional. Que legal. Aí ajusta, né? Que sabedoria, hein? Que legal, que legal. E na tua adolescência, o que você fez? O que você explorava na tua adolescência lá em Minas? Olha,
para te falar a verdade, eu sempre fui um pouco... Nunca tive amigos, eu nunca fui muito de... Eu sempre fui um pouco isolado. Sim. Então, assim, isso que eu gostava de brincar no mato, de procurar caverna, sabe? Porque eu ia achar que Belo Horizonte é um morro só acima, né? Sim. Então, assim... E aí, né, quando chovia, abriam-se cavernas, e eu ia para as cavernas, ficava dentro das cavernas, então eu ficava cuidando. E outra coisa, então assim, minha adolescência, né, minha infância, né, adolescência foi muito essa parte. E aí eu teve um momento, lógico, aquela crise, né, assim, com 13 anos, Belo Horizonte era uma cidade interior, né, praticamente era uma cidade, uma capital, mas era muito interiorana. E meu pai, ele fez uma viagem com a família toda, levou a gente para os Estados Unidos. Então, eu tinha 13 anos, a gente foi para Nova York. Eu cheguei em Nova York, eu alucinei. Eu fiquei alucinado. É muito legal. Eu fiquei alucinado com a cidade. E assim, foi Elmer antes de Nova York, Elmer depois de Nova York. Eu passei uma semana lá, aquilo me mudou totalmente. É mesmo? Mudou totalmente. Que eu era assim, eu não era nerd, nunca fui nerd, nunca fui muito estudioso. Mas nunca saí mal em escola, sempre fui bem. Porque eu sempre prestei atenção nas aulas. Nas aulas, então, não era uma pessoa bagunceira. Eu gostava de assistir às aulas. Então, eu sempre me saí bem na escola, só que eu não era muito estudioso. E eu prestava atenção, é isso, né, nas aulas. E aí, só que eu era assim, sabe, eu era bem almofadinho. Hoje eu até sou meio parecido. Eu gostava de andar super bem arrumado, sabe, assim, eu era super vaidoso. E aí... Com os 13, 14 anos, que eu cheguei lá em Nova York, no auge do Black Power, né? Aquelas roupas coloridésimas. Bom, eu mudei. Eu cheguei aqui, eu virei hippie. Cheguei de volta para Belo Horizonte, o cabelo começou a crescer, comecei a andar de sandália, de calça rasgada, aí assim. Foi aí começou o atrito com meu pai, que até então eu ainda tinha uma imagem bonitinho, arrumadinha. Quase eu falei, você que propôs isso, né? Que eu fui me apresentar em Nova York, né? Nos anos 70, né? Então, assim, realmente mudou muito a minha vida, essa viagem. Sim, sim. E aí realmente eu virei muito mais solto, assim, né? E aí que começou mais o atrito mesmo. Porque aí, depois eu entrei para a faculdade, e aí eu comecei a trabalhar... Né? Mas comecei a trabalhar com teatro. Você fez faculdade de quê? Eu fiz publicidade. Publicidade? Na verdade, comunicação social e depois publicidade. Lá em BH mesmo? BH, Tá. Na Federal de Concluiu? Belo Horizonte. Concluí. Aí fiz os 4 anos que tinha que fazer, mas no meu segundo ano de faculdade, tipo 4º período, assim, né? Eu era vegetariano, eu fiquei vegetariano dos 17 até meus 25 anos, mais ou menos. Fui vegetariano nesse período. E tinha um restaurante, um empório, né? Era restaurante empório, que antigamente produtos naturais só tinham lojas específicas. E era muito legal, que eles tinham livraria, então tinham livros esotéricos. Eu adorava passar nesse lugar. E um dia tinha lá, curso de astrologia. Eu falei, gente, eu vou fazer isso. Você estava com quantos anos? 20 anos, mais ou menos. Olha. Aí eu falei, vou fazer esse curso. Aí, sabe, fiz, né? Fiz o curso e me encantei, lógico, né? Me encantei. Mas, conjuntamente a isso, eu também estava numa festa da faculdade e eu gosto muito de dançar. Sempre dancei, desde pequeno. Sempre dancei muito. E aí eu estava numa festa, e nessa festa tinha uma professora, uma bailarina, professora de dança. E ela depois chegou, que depois parei lá, sentei um pouquinho, ela veio e sentou do meu lado e disse, nossa, adorei seu jeito de dançar, você não tem vontade de fazer dança, não? Aí eu falei assim, eu gosto e tudo. Eu falei, você não quer ir lá experimentar fazer aula na minha escola? Aí eu fui, para você ver o que é. E eu adorei, né? A escola, adorei a aula. Aí eu falei assim, olha, mas é demais, assim, porque meu pai já estava pagando um curso de astrologia, né? Aí, assim, eu falei, nossa, não posso pedir meu pai para pagar um curso de dança. Aí eu falei, olha, mas eu não vou poder pagar. Aí eu falei assim, por que você não vem trabalhar com a gente? A escola tinha um grupo, né? E aí ela faz o seguinte, você trabalha com o grupo e aí você ganha bolsa. Então eu comecei a trabalhar com o grupo e ganhei bolsa na escola. Então você fazia astrologia? Fazia comunicação social e aí a dança. E fazia a dança. Ainda trabalhava? Aí que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com o grupo. Tá. Não, aí foi com o grupo. Tá, com o grupo. Com o grupo, tá. Porque assim, a gente
era uma troca de bolsa, mas, por exemplo, quando tinha apresentação, a gente ganhava um cachê. Tá? Não, e eu era assim, eu fazia sonoplastia, fazia iluminação, então eu trabalhava na parte técnica, porque eu não dançava, né? Assim, eu estava no básico, né? Era uma escola de dança moderna, né? Não era, tinha base de clássico, mas tinha tudo, tinha jazz, tinha afro, tinha, assim, é uma escola muito legal de Belo Horizonte, assim. A escola chamava Transforma, depois tinha o grupo Transforma, mas saíram muitos bailarinos lá, muitas pessoas, assim, né, que hoje estão no trabalho aí. E era uma dança muito solta, muito mais solta, uma proposta moderna. Sim. A dona da escola, Marilene Martins. Então, assim, e ela é dona do grupo, né? Então, foi uma escola muito legal, assim. E, para mim, assim, muito solto, né? Assim, era uma coisa que, assim, eu não tenho nem físico, né? Para ser bailarino, clássico, aquela coisa de levantar as bailarinas. Eu só me encaixava numa dança moderna. Que legal, que legal. Mas e aí, nesse período que você estava lá, você chegou a concluir todo o curso de astrologia? Era do básico até o avançado? Não, aí, por exemplo, não Como tinha previsão, técnica de previsão, não. Então, esse curso foi um intensivão, era intensivo, eram 3 aulas por semana, tipo segunda, terça, quarta. E aí o período, assim, eu não lembro se foram 6 meses, mas vi todo o básico. E aí depois, quando eu vi que realmente eu tinha uma base astrológica, né? Porque esse curso foi muito... foi fundamental. Você já se identificou logo de cara com ele. E assim, a gente aprendia a calcular mapa também. Na unha, como diz a isso, na unha, exatamente. Então, só não entrou nessa técnica de previsão. Tá? Então, assim, nem revolução solar, nem progressão, nem trânsito. Isso eu vim aprender aqui em São Paulo. Depois que eu comecei a sentir falta. O conhecimento foi faltando, aí que eu vim. E as primeiras vítimas que a gente vai ler no mapa é dos parentes, né? Irmão, irmã, pai, mãe. Então, mas quando eu fiz esse curso lá, minha vida era muito agitada mesmo. Eu estava na faculdade, eu estava fazendo dança, eu estava começando a trabalhar, então assim, a gente viajava, né, com os espetáculos, então eu tinha que viajar. E aí, assim, a astrologia era mais para mim mesmo. Essa história de estudar mais veio em São Paulo, mesmo, quando eu mudei para cá. Sim. E o que te impulsionou sair de Belo Horizonte? De Belo Horizonte? Bom, como é que foi? Aí entra a história de novo da minha família. Meu pai sempre dizia que, por exemplo, que era para a gente, um dia, depois que a gente estivesse na faculdade ou tivesse formado, que era para a gente sair do Brasil e morar fora e trabalhar de garçom. Sabe, assim, ele falava... Ele falava isso? Ele falava. Que às vezes que era pra gente ir para Londres, sei lá, ir para os Estados Unidos para trabalhar, morar um tempo lá. Viver um pouco, né? Fora. Trabalhar. E ele ainda falava isso, trabalhar de garçom. Eu vim para São Paulo no intuito de sair, mas São Paulo me... parei aqui. Aí eu pensei em atravessar o Atlântico quando eu vi. Mas chegou São Paulo, já era um mundo para mim, que foi maravilhoso. Então aí eu não. Aí parei aqui mesmo. Né? Então, foi impactante chegar em São Paulo e foi, ver então, mundo? A São Paulo foi exatamente assim. Foi o Grupo Transforma, ele entrou numa linha já profissionalizante. E a gente fez uma turnê muito grande, era um espetáculo muito legal. A gente fez uma turnê grande, fizemos o Sul, fizemos Brasília, Rio de Janeiro. E São Paulo era foi a última temporada do espetáculo. Então a gente ficou aqui 15 dias com o espetáculo em São Paulo. E eu, bem cara de pau, né? Eu tenho uns tios que moram aqui, meu tio já faleceu, mas minha tia e minhas primas ainda moram aqui, que são primos queridos, assim, muito de coração, me apoiaram muito, também na minha vinda para São Paulo. E aí eu... pedi para ele, bem na cara de pau, né, para minha tia e para o meu tio, assim, será que eu posso ficar aqui uma semana na casa de vocês? Porque que acontece? O grupo encerrava as atividades, depois eles iam ver a continuidade. Então era como umas férias, a gente tinha viajado por 1 ano, e aí ia ter um período de férias. Eu falei assim, olha, então o grupo agora vai, né, encerrar essa temporada desse espetáculo, e aí eu... posso ficar aqui uma semana? Bom, aí eu fiquei uma semana, eu andava por São Paulo, eu ia no centro de São Paulo, tinha uma loja maravilhosa, uma livraria chamada Zipac. Eu ia lá e ficava vasculhando aqueles livros, e aquilo eu fiquei encantado. Aí tinha uma loja, uma outra em Moema, que chamava Espiro. E eu fiquei, assim, pirado. E eu andava em São Paulo, assim, maravilhado. Isso foi tipo agosto, acho de 83, em fevereiro de 84 eu estava morando aqui em São Paulo. Olha, e você veio morar com o tio? E daí fiquei na casa dele por uns meses, mas eu já tinha um contato, né? Porque como eu tive muito contato com músicos, com artistas e tudo mais, eu tinha uns amigos músicos.
Tá. E aí, um amigo meu, ele falou, olha, tem uma amiga minha que é violinista e ela mora lá em São Paulo. Eu vou perguntar para ela. Eu sei que ela estava querendo alguém para dividir a casa. Então, eu vim aqui, fiquei na casa do meu tio e já entrei em contato com ela. Ela morava na Vila Mariana. Aí eu fui morar com ela. Tá. Lá na Vila Mariana, nesse período. E quando você veio para cá, você tinha algum objetivo profissional ou de estudo? Então, na época eu pensava em vir para explorar o lado artístico, dança, sabe? Mas aqui em São Paulo eu vi que a dança é uma habilidade, não é um talento que eu tenho. Porque assim, para você seguir uma coisa, você tem que ter o talento. Então, eu tenho habilidade até para desenhar. Por exemplo, dos meus 15 aos 17 anos, eu fiz curso de artes plásticas. Então, assim, eu tenho essa habilidade artística, mas é uma habilidade, não é talento. Então, nós temos essas diferenças. Aí, o talento mesmo é astrologia. Mas tem uma outra atividade minha. Eu sou eu sou jardineiro também. Você é jardineiro, hein? Legal, eu legal. adoro um jardim. Legal. E aí eu cuido desde os meus 10 anos de idade. Eu cuido. Porque minha casa tinha um jardim, um quintal muito grande. E eu ajudava minha mãe a cuidar do jardim. Então, minha mãe tinha esse lado de jardim que eu ficou forte em mim também. Hoje eu moro numa chácara, né? E aí eu tenho um quintal bem grande para cuidar. Legal, legal. Mas aí quando você chegou em São Paulo, você trabalhou com o quê? Então, aí eu fui trabalhar com um grupo de dança. Tá. Né? Então eu tinha um saláriozinho, mas que era fraco, mas assim, eu não gostei muito na época, sabe, assim, eu não estava me satisfazendo. É aquilo lá, não era talento. Tá. Né? Então, assim, aqui em São Paulo caiu a ficha que não era um talento. Nisso, essa minha amiga, né, que eu fui morar com ela falou, olha, tem um casal aqui vizinho, que eles vieram do Rio de Janeiro, eles têm um filhinho, eles têm maior dificuldade, porque às vezes eles querem sair e não podem. Aí eu fiz babysitter, então eu trabalhava. Aí eu cuidava desse gurizinho. Que legal. Porque, assim, para o casal ir passear sábado à noite, ou então, por exemplo, o Ronaldo, né, ele saiu o dia inteiro trabalhando, né, ele é engenheiro, e a mulher dele ficava em casa com o filho. E ela, às vezes, queria também sair, sabe, às vezes fazer compra. Então, eu fiquei, sabe, eu cuidava dele quando eles precisavam de mim. Aí eu organizava, ó, tal dia eu não tenho ensaio, eu não preciso ir. Então, eu posso ficar com o Felipe, sabe? Então, a gente organizava e eu ficava cuidando do Felipe. Foi nessas que eu também tive um encontro muito legal da minha vida, em termos de astrologia também, né? Porque eu estava lá perto, tinha um supermercado, e eu estava na fila do supermercado, eu tinha umas compras maiores, e chegou uma senhora atrás de mim, eu falei, ela estava com pequena, eu falei, pode passar na minha frente. Aí ela, que gentileza, obrigado. Aí ela passou, né? E nisso ela ficou ali, eu paguei, a gente ficou junto. Ela falou assim, você mora aqui? Eu nunca te vi por aqui. Eu falei assim, eu estou morando há pouco tempo aqui, né? Não tem nenhum ano. Ela falou, que rua que você mora? Eu falei, tal rua, que eu nem lembro mais, né? Lógico. Eu moro, a sua rua cruza a minha rua. Aí a gente foi andando juntos, assim, né? Foi andando, fomos caminhando, né? Ela falou assim, eu estou indo na direção, né? Vamos juntos. Fomos andando. Aí ela perguntou meu nome, eu falei, chamo Elmer. Ela falou assim, nossa, que nome diferente, né? Que nome assim, né? Aí ela virou e falou assim, ela falou alguma coisa assim, que nome de iniciado. Eu achei aquilo meio assim, porque aí é o meu lado cartesiano, né? Assim, aí ela virou e falou assim, mas por que você tá falando? Porque eu sou astróloga. Aí eu falei assim, nossa, eu estudei astrologia. Falei para ela, lá em Belo Horizonte eu fiz um curso de astrologia. Você tem seu mapa? Eu falei, eu tenho, eu desenhei, porque né, no curso eu aprendia. Eu falei, eu calculei meu mapa. Assim, você tem ele aqui em São Paulo? Eu falei, tenho. Então leva na minha casa. Aí peguei o endereço dela, não sei se ela tinha uma caneta, anotei na mão, assim. Ela falou, leva o mapa lá e eu vou ler para você, vou te dar de presente uma leitura do mapa. Olha, que legal, hein? Que encontro, hein? Pois é. Aí, por isso que eu falo, assim, eu não sou muito protagonista da minha vida. A minha vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. Aí eu fui lá, a hora que ela terminou de ler o meu mapa, ela falou assim, olha, eu tenho um grupo todas as segundas-feiras, um grupo de estudo. Você não quer participar desse grupo? Aí eu fiquei com ela 2 anos e meio. Aí me apurou muito a parte de interpretação. Aí ela, assim, ela refez a coisa dos cálculos, que na verdade eu já tinha feito, já tinha uns 4 anos que eu tinha feito, não tinha praticado, né? Aí ela ensinou a calcular,
mapa natal, revolução solar, e nisso a gente ficou estudando, né, astrologia durante esses 2 anos e meio. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. A ênfase, então, era um grupo de estudo para... Era um grupo de estudos para interpretação. Mas assim, teve esse princípio de aula, mas o grupo de estudos de interpretação mesmo. Então, baseou bem nesse lado de interpretação. Então, quer dizer, a gente teve, né, cálculo, teve tudo isso. Mas, às vezes, ela explorava. Às vezes, tinha aula que ela falava assim, vamos falar do Sol na casa 12. Legal. Então, vamos falar dos planetas. Então, assim, às vezes, ela explorava a casa e tudo mais. Mas entrava muito nesse sentido da prática mesmo, sabe? Da prática astrológica. Então, isso me apurou muito o lado de interpretação, né, do mapa. E aí foi. Foi fluindo, né? Foi fluindo. E aí que eu falei, nesse período aí é que eu comecei a fazer mapa das pessoas. Aí calculei mapa de todos os meus irmãos, de todo mundo. Então foi Mas só depois. Isso. Então foi nesse período com a Margot. Porque ela falava, gente, a melhor coisa para aprender astrologia é vocês fazerem mapa de quem vocês conhecem. Vocês não têm que interpretar para as pessoas, mas para você estudar, porque você conhece, vocês vão vendo, vocês vão assimilando, vocês vão percebendo as semelhanças, né? Aquilo que o mapa está dizendo. Então foi aí que... E aí eu fiz o mapa dessa minha prima, que mora aqui em São Paulo. E ela, aí falei, me dá seus dados que eu vou fazer seu mapa. Só que ela quis que eu falasse do mapa dela. Aí conversando com ela, ela achou muito legal. Eu falei, é chato interpretar para prima. Eu falei para ela, para parente. Né? Falei, não dá muito. Mas aí ela gostou, falei, vamos. Aí eu fiz o mapa para ela. A gente conversou lá e ela achou legal. E isso ela estava trabalhando, mas nessa época eu já não morava mais na Vila Mariana, eu já tinha mudado para o Sumaré. Aí eu estava morando com outra pessoa. Aliás, estava morando com uma vizinha minha da Vila Mariana, que eu fiquei amigo dela, e aí acabei mudando lá para o Sumaré. E aí ela indicou uma pessoa, assim, ela falou, tem uma pessoa que trabalha comigo, que ela está num momento assim delicado, ela está querendo. Eu falei que você fazia mapa e tudo, ela quer fazer, mas eu não cobrava, né? Assim, não tinha nem ideia de valor, nem nada. Você estava começando a atender? Assim, aquela coisa de praticar, e assim, seria meu primeiro mapa com uma pessoa desconhecida. Olha, que eu já tinha feito com amigos, assim, aí eu falava, né, mapas de amigos e tudo, conversava, explicava os mapas e tudo, mas nada de cobrar, né? Assim, nem pensava que a astrologia se trabalhasse e ganhasse dinheiro com isso. Não tinha isso nem passava pela cabeça. Aí a moça foi, né, lá na minha casa, e eu até atendi ela na sala. A Lili, que morava comigo, não estava, né? Combinei um dia que ela não estava para não atrapalhar nem a moça, nem a minha amiga. Aí eu interpretando o mapa, e assim, na época, eu ainda faço mais ou menos isso. Assim, durante um bom tempo eu fazia. Assim, minha técnica era a seguinte, que isso foi muito direção da Margot, né? Primeira coisa é o Sol. Você vai interpretar o Sol. Depois a Lua, depois o Ascendente. Então, isso para mim é básico até hoje. Então, eu faço isso desde que eu tenho 25 anos de idade. Então, são 40 anos fazendo essa técnica. Resume para a gente aqui um pouquinho qual que é o significado do Sol, da Lua e do Ascendente. Rapidamente. Bom, o Sol é a identidade. Então, é o eu sou. Né? Então, você fala, eu sou aquariano, eu sou libriano, eu sou escorpiano. Então, o Sol, eu sou o eu, é a minha identidade. E é com o que eu identifico. Então, eu me identifico com aquela qualidade. E a gente tem o Sol numa casa. Então, eu vou me identificar com aquele setor, né? Onde eu tenho o Sol. Né? Então, o Sol está associado ao espírito. Os orientais chamam Ti, né? A energia vital. O Sol é a nossa energia vital. Né? Aliás, o Sol é a vida. Né? Sem Sol não existiria sistema solar. Então, o Sol é vida. E aí, a Lua já é o quê? Nossa motivação inconsciente, é o nosso emocional, né? A Lua tem a ver com nossas emoções. O Sol, eu também gosto assim, o Sol é a nossa capacidade de nos amar. Então, o eu me amo, o eu primeiro é o Sol. A Lua já é o outro, você já começa a ver o outro. Então, a Lua é a nossa capacidade de amar, nossa capacidade, a capacidade que a gente tem de se adaptar ao outro, né? De se integrar ao outro. A Lua tem o sentido de cuidar, né? E a Lua é fertilidade, é nutrição, né? Então a Lua é o nosso plano emocional, sentimental. E o Ascendente é a nossa persona, né? Nossa personalidade, a nossa atitude, como a gente se comporta, como a gente... Por aí, o meu Ascendente é Virgem, né? Então às vezes aparece, né, assim, tem a coisa mais certinha, mais cartesiano, claro, cartesiano vem do Virgem, né? Então, aí é a nossa personalidade. Então, é isso, para mim é isso. Sim, né? É o perfeito. triângulo da personalidade. Sim. Então, por isso que eu começo nisso. Só que aí, quando eu só interpretava mapa, aí o ascendente é a primeira casa, né? Está associado à primeira casa, são 12 casas. Aí eu fazia a sequência.
casa 1, casa 2, casa 3, casa 5. Então, eu seguia essa sequência. Na época, minha consulta durava umas 2 horas, 2 horas e meia, porque eu fazia tudo. Aí nessa moça lá, né, que era a primeira pessoa desconhecida que eu estava interpretando o mapa, eu fui indo, foi tudo muito bem. A hora que eu cheguei na casa 7, eu comecei, aí assim, ela tinha uma dificuldade na casa, não vou lembrar mais, né, que isso fazem 40 anos. Uma questão muito difícil de relacionamento, e eu comecei a falar da dificuldade dela de relacionamento, aí os desafios que ela tinha. Aí ela começou, aí ela meio que me interrompeu, ela falou assim, eu sempre tive dificuldade em relacionar, eu agora estou casada, só que nós estamos divorciando. Nisso ela começou a chorar, eu fui ficando assim, eu tinha na época 25, 26 anos, eu não soube lidar com a situação. Então, para mim, aquilo, eu entrei em pânico. Não entrei em pânico na frente dela e tudo, mas eu fiquei assim, falei, gente, o que eu faço com essa moça? Ela está chorando. Então, eu só orientei ela para ir para o toalete lá, para ela enxugar o rosto, lavar o rosto. E falei, gente, aquilo para mim acabou. A hora que ela foi embora, assim, eu não quero mais saber disso. Eu guardei tudo, meus livros, empacotei tudo. Eu falei, eu não quero saber mais de astrologia. Isso não é para mim. Nossa! Então, assim, aí eu tive um rompimento com a astrologia nesse período. Aí hoje eu vejo, foi imaturidade e falta de conhecimento. Né? Uma falta de experiência de vida, muito novo, 25, 26 anos. Então, não soube como orientá-la. Né? E, assim, falta de conhecimento astrológico também, né? Para achar pontos, para falar, não, mas você tem saída aqui, você pode... Né? Não, e esse seu momento, se, por exemplo, tivesse uma tabela de progressão e trânsito junto ali, eu disse, não, mas esse momento está mais difícil, vai melhorar. Então, você... Traz uma perspectiva para ela, ali ficou, bloqueou mesmo. Ela começou a chorar, deu aquele bloqueio. Aí eu bloqueei também, falei, não quero mais saber de astrologia. E na época eu já estava sondando, porque eu também já estava insatisfeito com o lado de dança e tudo mais, aí eu já estava começando a procurar trabalhar como garçom. Olha. E eu já estava me direcionando, vou trabalhar à noite. Bom, sempre trabalhei à noite, né? Porque trabalhando com espetáculo e tudo, sempre foi à noite. Aí eu falei, não quero mais saber de astrologia. E aí acabou que eu arrumei um trabalho num bar, o contrato ia terminar, terminou e comecei a trabalhar à noite. Ainda sempre eu faço a mescla. Então, assim, eu comecei a trabalhar à noite sem terminar o contrato lá. Então, aí pronto. Quando acabou, eu já estava trabalhando em bar. Sim. E aí foi assim, aí entrou minha nova fase. Nova fase, né? De barman. Só que aí nessa história, nessa mesma casa lá no Sumaré, eu conheci uma amiga dessa minha amiga que eu morava, Vera. Ela chegou, a Lili tinha convidado para ela jantar lá em casa, e assim, eu tenho uma amiga minha que ela adora astrologia, você tem que conhecer, e assim, aí a gente conversando, ela depois me conta que a gente ficou amigo, a gente é amigo até hoje, né? Aí ela virou e falou assim, ela falou, gente, esse menino é louco, ele tá largando a astrologia para trabalhar em botequim, não é possível. Ela falou, não é possível que ele tá fazendo isso. Você trabalhou quanto tempo em bar? 10 anos. Bastante, hein? 10 anos, foi bastante tempo. E você trabalhou sempre como garçom? Não. Aí entra a minha versatilidade. Né? Eu comecei como garçom, aí um dos bares que eu trabalhei, né, o terceiro bar que eu trabalhei, ele era muito aberto, assim, muito, muito gostoso de trabalhar, foi onde eu fiquei mais tempo. E aí, por exemplo, às vezes o barman estava jantando, aí a gente ia lá e fazia drink. Eu sou muito xereta, eu gosto de mexer nas coisas, assim. Aí eu adoro drink, né? Aí fazer drinks e tudo. Então eu ia lá e fazia drink, aí o caixa estava jantando, aí eu ia lá e fechava a conta. E nisso eles começaram, o gerente lá começou a me ver, né? No bar, o meu funcionamento, né? Que eu jogava em todas as posições. Aí eu comecei assim, né? Aí eu trabalhava 2 dias de garçom, aí fazia a folga do barman, aí fazia a folga do caixa. Então eu comecei a trabalhar nas 3 posições. Até que um dia eu comecei a fazer a folga do gerente, aí acabei virando gerente também. Ocupou a vaga do gerente. Então é isso, porque essa capacidade, eu tenho esse lado versátil e adaptável, né? Eu não tenho muito... Às vezes, sabe, fazer a mesma coisa, eu não sou Cansa, muito, né? Eu não sou muito de fazer a mesma coisa. Então, eu gosto mesmo da variedade mesmo. Né? E aí essa amiga da sua amiga viu você lá e... Aí, como ela trabalhava perto do bar, né? Desse bar, então, às vezes, ela no happy hour, ela ia lá tomar um drink.
Aí ela ficava lá, tipo 6 da tarde, o bar é vazio, o bar só começava a ter mais movimento depois das 8, então ela ficava lá tomando uma vodka tônica que ela adorava e conversando de astrologia, e puxando. Ela falou assim, eu não acredito, você sabe muito astrologia e você não trabalha com isso. Eu falei, não, mas não trabalho. Aí chegou um belo dia, ela chega com um papelzinho, com um telefone, e falou assim, ó, aqui está o nome da pessoa, os dados, você vai fazer o mapa dessa pessoa e cobrar tanto. Ele tá vendo? Mais um encontro, isso, não programado que vai te colocando, no trilho aí. Então a Vera, ela foi muito importante na minha vida nessa coisa da astrologia mesmo, porque ela falou assim, não é possível, você sabe muito, como é que você fica, né, você não trabalha com isso? Então a Vera, ela me deu esse direcionamento. E nessa época você já estava mais em paz com a astrologia. Não, então, aí eu comecei a ficar em paz. Aí eu, né, aí ela, sabe, ela me puxou mesmo, né? Aí eu já, é aquela história, né? Isso foi mais ou menos no retorno de Saturno, meus 29, 30 anos. Então eu já tinha passado uns 3, 4 anos. Mas eu, assim, né, os livros eu tinha dado, os livros que eu tinha. Eu, assim, aquele momento ali foi. Falei, não, eu não sirvo para isso. Imagina que deve ter sido muito traumatizante mesmo. Assim, para mim foi porque, para mim foi a deficiência mesmo de não saber lidar, né, com a situação, né? Porque como orientar a pessoa. O aconselhamento astrológico, a leitura é outro. A gente tem que ter, né? E aí é isso, né? Tem a maturidade, tem que ter a sua vivência, mas entra o conhecimento também, né? Que aí tem que ter, né? E aí foi isso. Aí eu comecei a trabalhar mesmo, aí foi. Você leu o mapa dessa pessoa? Aí pronto, você cobrou? Foi ótimo. Sim. Aí comecei a cobrar. Aí comecei a cobrar, aí comecei a fazer mapa, trabalhando em bar né? Aí os dois, né? Sim. Trabalhando em bar e atendendo, aí já cobrando mesmo. Sim. Só que aí entra um lado... Mas os clientes, eles vinham por você por indicação? Você anunciava alguma coisa? Não, por indicação. Aí indicando, o Elmer faz mapa. É a melhor propaganda, né? E aí, só que aí o conhecimento aquilo começou a me dar insatisfação. É mesmo? Por quê? Eu não estava, assim, eu falava, nossa, mas está faltando coisa, sabe? Eu sentia falta nas leituras. E uma das coisas interessantes, que, por exemplo, teve um amigo em comum, assim, né, da época, eu fiz o mapa dele, depois desse primeiro mapa, e ele gostou muito, aí ele deu de presente para a tia dele, ele deu de presente para a mãe dele, ele deu de presente para a irmã dele. Então, eu fiz 4 mapas que ele deu de presente para todo mundo lá, da família dele. E o que eu achei mais interessante, principalmente com a mãe dele e a tia dele, na época eu tinha 29, 30 anos, elas deviam ter 60, né? Aí, assim, eu fazendo o mapa delas, elas falaram, nossa, que interessante você falar isso. Eu já fui mais assim, agora eu não sou tanto. Aí eu falei assim, olha, que legal. Quando eu fui fazer o mapa isso da mãe dele, quando chegou na tia, porque eu fazia aquilo que eu te falei, né? Sol, lua, ascendente, as 12 casas, né? Aí ela falou, nossa, você falando isso é muito interessante, que eu já fui mais assim, agora eu não sou tanto. Aquilo foi me... Eu falei, mas por que ela não é mais assim? Lógico, né? Eu ainda não tinha a técnica, eu sabia trânsitos. Trânsito eu conhecia, mas eu não conhecia a técnica de progressão. Aí eu falei, não, tá faltando coisa nessa minha interpretação. Tá. Aí, na época também, eu tinha um outro grupo, eu participava de um outro grupo mais esotérico, assim. Né? Então, eu sempre teve essa veia, assim, né? E essa orientadora desse grupo falava da Régulos. Que a Régulos é muito legal. Aí eu fui na Régulos estudar com o professor Valdir. Que legal. Aí eu conheci o professor Valdir. Que ano que foi? Isso, 97, mais ou menos já. Tá. Aí, assim, nessa época, eu já não estava trabalhando em bar, sabe? Aí a Vera, de novo, ela abriu um escritório de tradução, ela e uma sócia, e elas trabalhavam de dia. E elas não tinham quem ficasse no escritório no período da manhã. Aí eu ficava cuidando do escritório da manhã. E elas vinham à tarde. E aí à tarde eu tinha livre. Aí eu fazia todos os cursos que apareciam. Aí eu comecei. E atendia lá também, né, no escritório, nessa escola, que ela era português para estrangeiro. Tinha aula de espanhol também, e tinha aula de inglês, e tinha aula de português para estrangeiro, né? E tinha a tradução. Né? E aí a gente trabalhava junto. Eu ficava todas as manhãs, né, cuidando do escritório e trabalhando. Né, e aí foi, né? Aí eu me aprofundei, fui para a Régulos, eu fiz todos os cursos que tinham, assim, possíveis. Até o básico? Aí voltei para o básico. É mesmo? Depois que eu fiz um monte de curso, eu fiz o básico todo de novo com o professor Valdir.
Aí foi O maravilhoso. professor Valdir disse que era fantástico. Ele era ótimo. Nossa, eu queria muito ter Eu fiz conhecido astrologia ele. mundial com ele também, foi muito legal. Aí o professor Valdir criou um grupo de astrologia mundial que eu participei, aí era lá na... Olha, essa coisa de grupo de estudos, eu não sei para as outras pessoas, mas assim, para mim é muito bom. Você vê, eu participei do grupo de estudos da Margot, depois assim, teve esse grupo esotérico, que esse era mais ou menos, tinha umas coisas muito de radiestesia, esse lado assim não me pega muito não, sabe, pêndulo, eu ficava lá com o pêndulo, não, eu estou mexendo nesse negócio, não está dando certo, sabe, assim, então eu não tenho muito esse, para mim a astrologia ela é um pouco cartesiana, né, ela é mais matemática, física ali. Sim. Então que nem tarô, né, eu estudei tarô, mas também não me dei bem, assim, sabe, com tarô. E aí, eu fui para Régulos, né? E, como eu disse, fiz todos os cursos. E aí, chegou uma hora, o professor Valdir fez um intensivão do básico, que começou em dezembro e terminou em fevereiro. E eram, assim, 4 aulas por semana. Eu falei assim, esse eu vou fazer de novo. Aí eu fiz todo o básico de novo. Olha, foi que maravilhoso, legal, foi hein? maravilhoso. E também, nesse período, aí na Régulos eu conheci uma engenheira que também estudava astronomia e ela deu um curso de astrologia e astronomia. E aí eu pirei com astronomia. Aí eu fui fazer astronomia lá na escola de astrofísica do Ibirapuera. Oh, que legal. Então foi tudo nesse período mesmo. Entre 97 e 2000, assim, eu fiz um intensivo, né? Intensivão de todos os cursos. Aí participava de congresso, né? Ia assistir congresso. Então, assim, conheci muitos astrólogos, muitas visões diferentes, né? Então, foi essa parte aí, foi bem, assim, né? E aí, deu o upgrade mesmo, né? Assim, me deu um domínio maior da astrologia. Sim. Aquela deficiência que eu estava sentindo quando eu comecei a atender profissionalmente falando, foi me gerando a insatisfação, aí foi preenchendo mesmo. Era falta de conhecimento. Você foi investir, né? Agora, nesse período você continuou atendendo enquanto você estava estudando? Como é que foi? Sim. Normal, aí eu já estava dando aula particular. Você já assumiu como astrólogo a sua profissão? Sim. Mas aí, assim, não conseguia me manter, né? Porque aí eu tinha lá, eu trabalhando com a Vera, né? Junto lá no escritório. Conciliando ali. Os dois, E você começou a dar aula aonde? Na Régulos ou particular? Particular. Olha. Isso. Porque aí teve uma cliente... me indicou uma outra cliente, e aí essa cliente já tinha estudado astrologia, era uma jornalista, e ela perguntou, mas você não dá aula? Eu disse, se quiser eu dou. Aí comecei a dar aula para ela. Aí depois, na Régulos, uma colega de sala, ela, sei lá, via o meu desempenho lá, e ela falou assim, nossa... Aí ela chegou para mim e disse, eu vejo que você fala bastante na aula, né? E eu tenho essa dificuldade de interpretar e tudo. Você não quer dar aula para mim? Então eu comecei a dar aula particular para essa colega da Régulos. Então, aí depois eu fui acabar dando aula na Régulos também. Tá. Agora, essa questão de interpretar é uma questão que muitos astrólogos têm dificuldade. Eu vejo que muita gente fala, olha, eu estudo, eu leio muito, tenho muito conhecimento, mas na hora de pegar o mapa, que eu olho na frente, eu travo. E às vezes não consegue fazer conexões. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Para mim, eu acho que é por causa do alfabeto mesmo, né? O básico? Não, o alfabeto. Porque a astrologia... O significado... a astrologia é um outro alfabeto, sim, né? Sim. E aí, isso eu lembro do professor Valdir falando, né? Ele fala assim, interpretar a astrologia, né? Interpretar mapa, assim, a astrologia é um jogo de xadrez. Então, assim, é aquela questão, né? Então, você tem... O Sol está ali, no signo X, mas está na casa Y e rege a casa Z, né? Então, assim, você tem que fazer essa conexão. Então, você tem o Sol numa casa, num signo, está numa casa, mas ele rege outra casa. Então, esses assuntos estão interligados. A qualidade é uma, mas tem essa interligação de posição, né? Então, está na casa 1, está na personalidade, mas rege a casa 6, que é trabalho. Então, você leva o trabalho, né, para a sua personalidade, a rotina. E aí, o seu Sol tem um trígono para Saturno, mas tem uma quadratura para Júpiter, sabe? Então, aí entra as comunicações que esse Sol faz, né? Aí tem... Então, assim, é o jogo mesmo. É esse tabuleiro que você tem que ir fazendo. Legal. Agora, aí, assim, o que acontece, né? O lado da astrologia tem bem esse lado cartesiano, matemático, mínimo, mas você tem que ter a visão sistêmica. Então, aquele ver todo, né? Então, para mim, é muito importante. Às vezes eu falo, primeira coisa, você olha o mapa, o que te chama a atenção? Olha o mapa, te chamou a atenção, né? Então, aquilo, você tem que ver esse contexto. Depois você vai lá na minúcia para você interpretar mesmo, né?
Então, legal. Você tem alguma história de quando você começou a estudar, de alguma interpretação que você... Tem uma história interessante, que eu fui fazer um curso avançado, logo quando eu via as aulas da Régulos, e como eu já estava trabalhando, eu falei, lógico, eu queria previsão e tal. E aí eu vi um curso de interpretação avançada. Você já entrou na interpretação avançada quando você foi para a Régulos? Eu já fui fazer trânsito, eu fui fazer programa, eu fiz todos os cursos. Eu às vezes fazia 2 aulas por semana, 2 cursos, e às vezes tem isso, né? Por exemplo, trânsito, progressão, 4 meses, né? Então eu fui fazendo tudo, eu fiz astronomia, fiz, vários cursos pequenos. O professor Valdir, ele promovia cursos pequenos com outros professores, chamavam professores de fora, né? E dava cursos, às vezes, de um mês só. Então eu fazia todos os cursos que apareciam. Todos os cursos eu fazia. E aí teve um dia que eu vi interpretação, opa, eu vou fazer, eu já estou interpretando o mapa, eu vou lá. E chegou lá na aula, assim, eu lá, quietinho, eu sempre fui do fundo. Eu nunca fui de sentar na frente, não. Sempre gostei mais do fundo de sala. Bom, escorpião é meio moito, né? E aí, o pessoal começando a falar, e eles começavam a falar assim, eu intelectualmente, eu falo que eu nunca fui muito bom de leitura. Eu aprendo muito rápido, então eu aprendo com as pessoas. Eu tenho mais facilidade de aprender com as pessoas do que lendo. Eu me disperso muito rápido, eu sou muito dispersivo. E aí, principalmente o menino que eu sentei do lado dele, aí ele já tinha lido Robert Heinlein, já tinha lido Nicolas Devore, já tinha, Jorge Antares, André Barbeau. Eu falei, gente, mas eu nunca ouvi falar desses astrólogos. Eu conhecia alguns, né, Dani Rudi, alguns eu conhecia, né? E eu falei, nossa, mas gente, eu estou no curso errado. Aquilo eu fui porque todo mundo... Sim. E, as pessoas falavam dos livros que tinha. Eu falei, nossa, aquilo eu fui me sentindo assim... Nossa, deixa eu ficar meio quieto, né? E aí, tudo bem. Só que chegou um dia, o professor deu a interpretação, né? Assim, ele levou, hoje nós vamos fazer exemplo. Só que assim, no que o professor ia explicando, aquilo eu me entendia super bem, me dava, Então aquilo fluindo super tranquilamente nas aulas. Eu só ficava meio tímido, porque eu falei, gente, eu não estou conhecendo esses astrólogos que eles falam, né? Então me senti meio fora. Aí ele, um dia, aula prática, ele deu um mapa para todo mundo interpretar. Tá. E aí eu vendo o mapa... Aí eu comecei, então, professor, então aqui essa pessoa tem o Sol YX na casa tal, então ele assim, aí o professor, isso, então, mas aí a lua dele, não sei o que tem, faz isso com aquilo, então isso, é isso mesmo. Aí o menino do meu lado, que já tinha lido 3 livros, 500 livros, 500 autores, assim, mas onde você está vendo isso? Como você está conseguindo ver isso? Esse dia eu me senti realizado. Olha aí, tá vendo? Esse dia realmente eu me senti realizado, porque até então eu ainda estava me sentindo desconfortável. Né, assim, me menosprezando mesmo, por não ter lido tudo aquilo. Né? Então eu vejo que o ler, o estudar é importante, mas a prática é fundamental. Tem que saber como estudar, né? É isso, tem que saber como estudar, isso é importante. Porque assim, se você pensar bem, a pessoa está fazendo engenharia, depois ela tem que fazer estágio, né? Para praticar. O outro está fazendo médico, depois fazer residência, né? Então assim, você tem o lado teórico, mas você tem que ir para a prática. Né? Tudo é assim, né? E a astrologia e para mim eu tive muito essa prática, né? Muito forte, a prática foi muito forte, menos do que o intelectual. O virgem aprende fazendo, né? Aprende fazendo. É uma das características, ele vai aprendendo colocando a mão na massa, né? Aprende colocando a mão na massa, exatamente. Legal, muito bom. E como é que surgiu o convite para você ser professor da Régulos? Porque a Régulos é uma referência de astrologia na escola. Então, aí a gente... eu já estava lá, né, na Régulos, e depois teve Astro Brasil, né? O Maurício me convidou, eu fui ser sócio do Maurício, foi aí que eu também conheci a Divani. Sim. Né? Que eu conheci o Maurício, a Divani na Régulos, e a gente... 2003, 2005... o Maurício fez um movimento, né, com a Astro Brasil, e aí eu fui ser sócio dele. Eu entrei como sócio da Astro Brasil. E eu e mais 4 pessoas. Astro Brasil, essa Astro Brasil que começou de 2003 para 2005, acho que eram 5, 6 sócios, agora eu não lembro direito. Tá. E qual que era o objetivo da Astro Brasil? O objetivo da Astro Brasil era realmente unir, né, os astrólogos e profissionalizar mesmo.
né? Trazer essa questão, sabe, da ética profissional, sabe, da atenção ao cliente. Então, igual, por exemplo, né? Para mim, não é que eu faltei com ética com a moça, mas assim, você vê, eu era inexperiente, o conhecimento era pouco, não era um conhecimento suficiente para interpretar um mapa, né, para uma pessoa. Né? Então, assim, então você tem que ter uma base, né? Então, eu tinha toda essa base, né, astrológica, mas uma base de postura profissional mesmo. Né? Se você agendou com o cliente, chegue na hora, não atrase, né, estude o mapa, porque a gente, né, assim, você vê lá na Astro Brasil, tinham vários astrólogos, né, que participavam da Astro Brasil, como credenciados ou como, né, e às vezes até atendendo lá. Então tinha um astrólogo que era assim, ele deixava a gente de cabelo em pé, porque ele agendava consulta e chegava o cliente dele e ele não aparecia. Aquilo me deixava louco. Nossa. Porque a pessoa ficava lá meia hora esperando. Então isso não pega bem, né? Para a profissão, não pega. Então, assim, a maneira que você se posiciona, né? Então a gente, sabe, assim, eu já tive reclamações, por exemplo, em sala de aula, de alunos que foram fazer mapa com algum astrólogo, a maneira que ele recebeu as pessoas, sabe? Recebeu a pessoa, assim, sabe, na casa dele, na copa, sabe, descalço, sabe, assim, então, sabe, aquela coisa, sabe, com o gato pulando em cima da mesa, sabe? Então, aí, sabe, aí queima um pouco, né, a astrologia. Então, essa coisa da Astro Brasil, que é muito da linha do professor Valdir, né? A questão de você é uma profissão, você tem que levar a sério o que você faz, né? Então, não é você ler sentado, né, numa mesa de bar, sabe? Então, tem que ter isso, né? Então, assim, acho que você ter um lugar para atender, ter uma mesa, sabe? Isso é importante. Né? E isso foi uma linha mesmo que a Astro Brasil, sabe, trabalhou mesmo, né? Nessa coisa da profissionalização mesmo, né? Do astrólogo, né? Desse entendimento, né? Que é uma profissão. Sim, né? Com certeza, com certeza. E não é uma adivinhação, né? Não é um oba-oba, né? Sim. Vão aqui na festa, me dá seu mapa que eu vou ler, me dá um golinho da sua vodka, sabe? Não é assim. É isso mesmo. E aí, nesse tempo, você já estava dando aula na Regulus? Não, na Regulus eu comecei em 2008. Tá? Foi 2008. Eu comecei lá. Então, Astro Brasil 2003, 2005. A Regulus foi depois. Foi depois, foi uns 3 anos depois. Que eu já estava na Astro Brasil. Aí o Alexandre, né, filho do professor Valdir, me chamou para dar aula lá. Foi o professor Valdir ainda estava vivo. Estava vivo, né? Foi o professor Valdir mesmo, tá certo. Sim. E aí você dava aula lá de básico, avançado, trânsito, tudo, progressão, revolução solar. Aí vários cursos. Você ficou quantos anos lá dando aula? Nossa. Muito tempo, né? Foi, acho que uns 14 anos. 2008, acho que até 2021. 2021, mais ou menos. Não deu 14, né? Nossa, bastante tempo, hein? Foi bastante tempo. Tá. E me diz uma coisa. No teu atendimento, no dia a dia do atendimento astrológico, né? Quais são as maiores procuras que as pessoas trazem para você? Quais são as queixas que elas trazem no dia a dia? Elas vão procurando um assunto específico que elas querem resolver ou vão em busca mesmo de autoconhecimento do mapa? Eu quero autoconhecer, eu quero me entender melhor, quero saber como é que eu posso explorar melhor minhas potencialidades e também trabalhar as questões que precisam ser trabalhadas. Sim. Então, muitas pessoas, o princípio é assim, as pessoas querem ver como está o momento. O momento, como elas estão no momento. E às vezes independente se é casamento, se é profissão, se é saúde. Aí sempre, lógico, esses assuntos aparecem. Né? Relacionamento, carreira. Tem muita gente que fala, eu estou pretendendo mudar de carreira, mas assim, as pessoas querem ver o momento que elas estão vivendo, o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? E aí, dentro da conversa, a gente vê, né? Assim, a gente começa a falar, às vezes você já vê, quando você abre, né? Que tem as progressões, os trânsitos, então você já vê. E eu trabalho com os 3, né? Sim. Progressão, trânsito, revolução solar junto. Então, às vezes, aquilo já vai direcionando um caminho, né? Assim, o que está chamando mais atenção. Às vezes tem essa questão, né? A progressão ativa um ponto que o trânsito também está ativando similar, a revolução solar também exalta esse assunto. Então, aquilo vai fluindo, né? Dentro, né? Na própria proposta do momento da pessoa, você já vai vendo o que a pessoa né?
tá buscando. Né? Mas tem muito isso, às vezes, de mudança de vida, de mudança, da pessoa estar querendo, né, promover alguma mudança, quer seja de casa, de emprego, sabe? Mas eu sinto mesmo, o essencial é assim, a pessoa quer saber o momento que ela está vivendo, o que está acontecendo comigo nesse momento, quer seja de modo tenso, quer seja de modo harmônico, né? E como ela pode aproveitar, ou as decisões que ela pode tomar, né? Então, isso a astrologia orienta bem, né, essa parte. Né? É um ponto bem que eu vejo muito importante da astrologia, né, um degrau mesmo, né, um step, né, que é aquele que vai te ajudando a dar um rumo mesmo, né, na sua vida. Essas pessoas, elas vão fazendo mapas recorrentes todos os anos? Sim. Tem uma diferença das pessoas que fazem ano a ano e daquele que faz só quando vem na crise? Só que, assim, é interessante que às vezes eu, por exemplo, eu acho interessante quando às vezes tem pessoas mais recorrentes, né, que vêm mais vezes. E às vezes quando ela falha um ano, eu acho muito legal. Eu gosto que às vezes as pessoas dão um tempo. Porque, por exemplo, na técnica de progressão e trânsito, principalmente a gente trabalhando com Plutão, Netuno, né, e as progressões de Sol, Ascendente, Meio do Céu, né, esses pontos importantes progredidos, né, que é o desenvolvimento do mapa. Então, você fica, às vezes, com um aspecto durante 2 anos. Né? Um aspecto de Plutão pode ficar, às vezes, até 4 anos no seu mapa. Hoje, eu fazendo uma mentoria hoje mais cedo, a minha aluna trouxe um mapa que a pessoa está vivendo um aspecto que agora terminou no início de 2024. A pessoa está vivendo desde 2019, desde o final de 2020, um aspecto de Plutão. Por quê? O Plutão empacou numa parte ali nos últimos graus de Capricórnio, que ele ficou ali, vai e volta, vai e volta. Então a pessoa está vivendo esse período quase 4 anos. Né? Então, assim, e aí tem isso, né? Às vezes durante 2 anos o mapa pode não mudar muito. Então, às vezes a pessoa dá um tempo. É saudável, legal. Né? Ontem, uma cliente falou, nossa, mas quanto tempo, vamos combinar de fazer o mapa? A última vez que a gente fez o mapa foi em 2021. Então, sabe, eu vejo isso muito legal. Assim, para mim é importante, às vezes, a pessoa dar um tempo também, sabe? Porque senão não criar dependência, sabe? A dependência de estar sempre ouvindo o que o astrólogo tem para dizer. Né? Isso, sabe? Sim. Porque é legal a pessoa também ter o entendimento dela com ela mesma. Mas, assim, às vezes eu tive um retorno há uns 3 anos, foi muito legal, que eu tinha feito um mapa de uma menina que tinha 18 anos. Ela estava com 18 para 19 anos. E ela foi fazer vocacional. E eu orientei ela para uma área, né, na leitura vocacional. E eu, se não me engano, isso foi há uns 3 anos no mapa que ela voltou. Então, não, foi antes da pandemia. Aí ela falou assim, a menina, depois que ela voltou, ela falou assim, esse cara é louco, isso não tem nada a ver comigo. Aí ela foi fazer outra faculdade, a faculdade que ela estava na cabeça, não fez o que eu orientei. A hora que ela terminou a faculdade, ela se sentiu totalmente insatisfeita e ela fez a faculdade que eu orientei. Eu tinha orientado ela para fazer publicidade. E ela voltou 12 anos depois, trabalhando com publicidade. Assim, ainda bem que eu te achei, que eu preciso conversar. Quando você falou para eu fazer publicidade, eu falei que você era louco. Então, isso para mim também é um retorno, foi maravilhoso. Legal, assim, né? Que ela tinha 18 anos, eu falei, nossa, não tem nada a ver comigo. E ela, no meio do curso que ela estava fazendo, não lembro o que era, ela optou. E ela hoje trabalha com publicidade. Então, assim, aí ela, né, voltou para ver o momento dela, sabe? Então, aí eu gosto, às vezes, desses espaços, sabe? Às vezes, pessoas que ficam muito tempo, mas que retornam, né? Isso é legal. Porque também todo ano acaba que fica mesmo. Às vezes você repete, você fala, puxa, mas isso aqui você tá vivendo no ano passado. Já teve isso. De um cliente, eu falei para ele assim, mas você falou isso para mim o ano passado. Eu falei, tá certo, porque isso aqui já está vindo desde o ano passado. Então, sabe? Então, às vezes, tem algumas coisas pequenas mudam, né? Sim. Que aí muda um eclipse, muda um Júpiter, muda todo ano, né? O ascendente da Revolução Solar muda, né? O ascendente da Revolução Solar muda um pouco. Essa que muda mais, é verdade. Mas às vezes pode ficar a mesma coisa e aquilo, né, não desenvolve. E qual que é o tipo de serviço que você presta hoje dentro da astrologia? Tem o mapa natal, tem o mapa, as previsões, né? Isso. Envolvem várias técnicas. O que mais? Sinastria. Sinastria trabalha o quê? Sinastria, comparação de mapas, tá. Né? E aí você faz, né, a sinastria de casal, né, de sócios. Faz sinastria de pai e filho, né? de mãe e filho, né? De irmãos. Né? Então, eu já fiz mapa a maioria é casal.
A maioria é casal mesmo. E geralmente é quando o casamento não está indo muito bem. Então pede uma sinastria. Mas o ideal era fazer antes, né? Para poder já trabalhar, para não desgastar a relação, né? Assim, até que, porque assim, eu acredito que a pessoa, se ela está ali junto e ela está se propondo a casar, ela precisa viver aquela experiência. Mesmo que ela separe depois, aquela experiência, sabe, o mapa dos dois estão convergindo, ou a vida dos dois, né? Está convergindo para eles viverem. Se, sabe, deu certo enquanto durou, né? Sabe, então, eu vejo que não é problema nenhum a pessoa chegar no momento, entrar em crise e separar, sabe? Assim, isso para mim... Agora, lógico, o que a gente sempre espera é que as pessoas se unam e ficam para sempre, né? Mas, sabe, eu vejo que tem perfil, tanto é que assim, né, na sinastria, no curso de sinastria que eu dou, é assim, a metade do curso é trabalhando o mapa natal. Para as pessoas conhecerem? Isso, para assim, o que você tem que ver? O potencial de relacionamento de cada mapa. Porque conforme for o mapa, a pessoa já tem dificuldade de se relacionar. Você vê que nem essa primeira pessoa que eu atendi, o mapa dela já indicava uma dificuldade, né? E aí o que nós temos que fazer? Lógico, aí você tem que orientar, olha, aí você trabalhar isso aqui, você vai por ali, vem por aqui, né? Então, às vezes, tem um potencial de pessoas que são mais estáveis e pessoas que são mais dinâmicas no relacionamento. Né? E se ela não respeita essa natureza, ferrou. É isso aí, exatamente. E se o outro também não respeita, né? Ou se não, então... E assim, né? Casamento é complexo, né? Porque na astrologia, né? Nós temos 3 casas que eu associo a casamento, né? 4, na verdade. Quais? Ó, por exemplo, a casa 7, que é a casa do casamento em si. Né? Então, às vezes, quando a gente vai olhar a separação, já vai direto na casa 7. Né? Só que a gente esquece da casa 5, que é a casa da satisfação, do amor, do romance. Então, você tem o romance, o namoro na casa 5. Aí a casa 7 é o casamento. Aí a casa 8 é a sexualidade, a intimidade. Então você já tem que unir a 5, a 7 e a 8. E a 4, que é conviver. Então, você vê, o casamento vai envolver tudo isso. Então, o casamento é uma casa da astrologia, está associada a casamento, mas tem as dependências. E fora que entre o romance, o amor e o casamento, nós temos o quê? A casa da rotina, né? A 6. Então, a 6. Então, assim, para você... Aquela história que a gente escuta isso há milênios, né? Para você saber que o casamento vai dar certo, você tem que comer 1 quilo de sal junto, né? Então, mesmo. Sabe, é o arroz com feijão, né? Isso então, mesmo. é isso. Para você pular do romance para o casamento, tem a rotina. Muito então, bom. Você vê, aí para um convívio, você tem que agregar isso, né? Sim. E aí, para mim, entra também, né, a casa dos valores, né? O meu valor, o que eu valorizo. Aí a casa oposta, que é a intimidade do casal, né? A sexualidade da pessoa, a capacidade que ela tem de se integrar ao outro, está associado aos valores do outro. Então, assim, no casamento você tem que integrar o que eu valorizo com o que o outro valoriza, né? E aí você tem que criar o quê? O valor do casal. E às vezes tem conflitos aí. Então, né? Às vezes não. Quase sempre, né? Então, aí é todo um desafio. É isso mesmo, legal. Mas é isso. Muito bom. E a eletiva, você faz muito? Isso. Lembra, eu faço bastante. Bastante eletiva. Né? Então, tem esse... Então, o meu trabalho... E faço a retificação de hora, que é outro trabalho que é mais complexo, é um trabalho que precisa aquele lado bem cartesiano, mas o que eu gosto é que ele é a previsão inversa, né? Acho muito interessante da retificação da hora, né? Então, pessoas que têm dúvida, nasci por volta das 10 horas, eu nasci entre 8 e 9 horas da noite, né? Então, se a pessoa tem esse horário próximo, assim, eu consigo acertar. Você consegue achar. Você faz a previsão reversa. Então, eu pego as datas. Então, a pessoa fala, eu adoeci, eu fiz uma cirurgia nessa época. Meu pai faleceu. Sofri um acidente de carro. Comprei um imóvel. Mudei de emprego. Sabe? Fui promovido. Então, fiz uma viagem importantíssima na minha vida. Nasceu meu filho. Casei, separei. Então, essas datas marcantes... Então, você vai lá e você volta no tempo. E você pega aquele momento, o mapa da pessoa com aquele momento. E Legal. Aí você acha o aspecto que estava acontecendo, que indicava aquilo. Então, é exatamente assim, a previsão reversa mesmo. Né? Em vez de você olhar para frente, você volta. Você olha para trás. Né? E aí você acerta a hora.
né? Porque tem 2 pontos fundamentais no nosso mapa que tem a ver com a hora de nascimento. Então, aí você faz o acerto, né? Você ajusta a hora ali. Tá. Né? Então, é um trabalho bem gostoso de fazer, mas tanto é que eu faço essa retificação para alguns astrólogos. Então, isso que eu ia falar. Tem gente que não gosta, né? Não tem a menor paciência. Manda para você, né? Eu lembro quando eu dava esse curso, que agora até tem muito tempo que eu não dou esse curso mais, né? A gente tem ele no EAD, né? Sim. Mas aí já está gravado e tudo mais. Mas aí, assim, às vezes acabava o curso, né? Aí alguns alunos falavam, professor, sabe quando eu vou fazer isso? Nunca! Eu vou pedir para você fazer para mim, se eu precisar. Vários alunos, eu terminava o curso e falava assim, eu não vou fazer. Você me deu essa aula. Ah, te dei essa aula? Deu. A gente fez, eu fiz com você todo o modo de interpretação, revolução solar, e fizemos a retificação também. Então você fez também. Fiz com você, particular. Legal. Legal. Muito bom. Não, é muito legal. A retificação é muito legal. A retificação você fez todo o básico. Eu fiz. Fez todo o módulo mesmo. É legal. É isso mesmo. Eu fiz, não lembrava da retificação, mas você fez também. É muito legal. A retificação eu gosto muito até de fazer. Você fica ali brincando, né? Assim, não é muito bom. Não, e é bom porque você mostra o quanto que você também sabe de astrologia, porque você vai nos fatos, né? E vai associando o fato com os planetas e com as posições. Isso, não, é muito bom. Excelente. E assim, aí nisso você aprende muito sobre a técnica de previsão. E às vezes, por exemplo, não aparece ali na progressão. Aí o que você tem que fazer? Você vai lá e busca nos trânsitos. Aí você fala, aqui está indicado pelo trânsito. Então, o aspecto não serve para retificar a hora, mas você acha o indicador por um trânsito. Né? Vira um pesquisador. Isso é uma pesquisa, é um trabalho meio de pesquisa mesmo, isso aí. Legal, muito bom. E a mentoria? Como é que a tua mentoria funciona? Você trabalha já com profissionais, com pessoas que atendem mapas? Sim, pessoas que já estão atendendo, né? Eu trabalho, mas tem muito isso, pessoas que têm dúvidas mesmo, né? Que querem, ou, às vezes, continuar mesmo o estudo. Tá. Então, eu trabalho em cima de mapa, por exemplo, eu tenho uma ex-aluna minha que ela é psicóloga e ela trabalha com astrologia. E ela, então, ela atende, às vezes. Ela não associa astrologia com psicologia, não. Ela fala que isso ela não faz. Isso é bom. Né? Mas ela gosta da astrologia. Então, hoje, a mentoria eu fiz exatamente com o mapa que ela vai atender. Então, ela ainda tem dúvidas. Né? Ela já tinha estudado astrologia, ela estudou astrologia no Rio de Janeiro, aí ela mudou para São Paulo, aí ela retomou o estudo de astrologia lá na Regulus. Ela foi minha aluna na Regulus. E aí ela faz mentoria comigo, e assim, às vezes ela sabe, ela volta, ela some, né, vai e volta, né? Tá. Então, mas ela vem muito assim, sabe? Ela às vezes pede, eu preciso porque tem alguns mapas que eu quero estudar. Então, às vezes a gente faz, assim, 2 meses seguidos, né? Agora, tem uma, por exemplo, que ela estudou comigo também, e ela, sabe, ela não quer perder, né, a continuidade. Isso é bom. Então, a gente está fazendo, mas aí fazer muito em cima de mapa mesmo, que ela está estudando, né? E aí, que ela quer continuar estudando, só que ela não tem muito tempo. Ela fala, professor, não tem muito tempo. Mas essas 1h30 que ela faz, uma semana comigo, já ajuda, que ela fala que não perde, né? E ela fala, professor, mas cada mentoria, cada aula que a gente faz é uma coisa diferente que você me fala. Uma coisa nova, não diferente, uma coisa nova. Às vezes a astrologia não acaba nunca. Que aí a gente interpreta, no caso dessa minha aluna, a gente interpreta diretamente o mapa natal, né? Quer dizer, mapa natal não. Mapa natal, progressão, trânsito. A gente fez algumas supervisões de atendimento na Nosso Brasil. Ah, sim. Eu fiz com você e depois eu teve alguns momentos que chegou a fazer você e o Divani. Ah, tá. A gente chegou a fazer alguns encontros. Que legal. Olha, você tem uma boa memória. Vocês tinham uns encontros lá. Sim, tinha. Na Nosso Brasil tinha supervisão. uns encontros. Isso, a gente fazia uma vez por semana, uma vez por mês. Era muito bom. Era muito legal. Muito legal. Exatamente, que as pessoas levavam mapa e levavam as dúvidas, né? E a gente via os mapas. Não, essa supervisão, a supervisão às vezes coletiva, 2, 3 pessoas, muito legal. É rico. É muito legal, é muito rico. Porque a gente está vendo, a gente como orientador, né, como mentorando lá, vê alguma coisa, mas alguém fala uma outra coisa. Né? Então, é muito legal. Não, é muito bom. E é legal porque, no nosso caso, quando você está aprendendo, estudando, com muitas dúvidas, que às vezes a gente olha para o mapa e não consegue enxergar, aí vem o professor e fala, isso, você fala, por que eu não vi isso, velho? Eu olhei, mas não consegui enxergar, não chegava a essa conclusão, né? Mas de sintetizar as informações. Então, né? por isso que eu gosto muito de grupo de estudo. Acho que o grupo de estudo é muito interessante, porque são
visões diferentes. Né? Então, por exemplo, a Margot, ela era orientadora, né? Mas a gente fazia junto. Então, depois, por exemplo, o grupo de Mundial, o professor Valdir criou o grupo de Mundial, que ficou na Regos, depois eu fazia lá no escritório meu, lá, né, a gente fazia as reuniões, né, nesse escritório, e eu acabei saindo depois, principalmente por conta da pandemia, mas eu sei que as meninas ainda se encontram uma vez por mês até hoje, o meu grupo. Então, o grupo tem 20 anos, assim. Olha que né? legal. Então, assim, mas eu tive um outro grupo, com uma professora que eu fiz, ela, Irene, que eu fiz astrologia e astronomia, o curso de astrologia e astronomia. Ela falou, olha, eu tenho um grupo de estudos, só que esse grupo era muito interessante, que ele trabalhava com a parte de mais previsão, principalmente elas queriam foco na Revolução Solar. Né? Só que aí nesse grupo eu acabava, né, dominava mais o conhecimento, então eu acabava orientando bastante. A Irene também tinha esse conhecimento, a gente também ficou bastante tempo nesse grupo. Então eu tinha uma época eu tinha 2 grupos, um de mundial e outro de previsão e progressão, mas mais Revolução Solar. O Mundial, ele estuda os acontecimentos da relação da astrologia com o mundo, né? Sociopolítico econômico. Sociopolítico. Tá. Mas aí o nosso Mundial acabou ficando mais no Brasil mesmo, né? E eu, assim, essa parte de política não é muito a minha seara. Eu falei, gente, eu saí. Sim. Eu sou mais humano mesmo, eu gosto mais do pessoal, da astrologia pessoal, astrologia né, humana mesmo, né? Que é a astrologia humanista, né? Que vem do Alan Léo, do início do século, de 1900, né? No início do século XX, né? Surgiu essa astrologia humanista, né? Que vem, assim, eu sigo mais essa linha mesmo, né? Da astrologia mais humanista. Não é esotérica, não é tradicional, essa astrologia humanista. Que põe o ser humano para ele se desenvolver, né? Enxergar né? perspectivas, né? Esse contato mesmo, né? Assim, o trabalhar mesmo, ajudar a pessoa a se auto-entender, a se conhecer, né? Cada vez mais necessário, né? E, logicamente, como ela lidar com os desafios do momento dela, como ela aproveitar as oportunidades, né? Hoje eu fiz um mapa, hoje de manhã, assim, eu falei, a hora que eu falei, falando comigo, eu falei assim, gente, quando eu vi seu mapa, que eu imprimi suas progressões, gente, que mapa maravilhoso, que sabe? Legal. É tão legal, né? Você vê assim, o mapa todo fluindo. Eu falei, olha, você tem que aproveitar que você quer mudar de carreira, muda, você quer mudar de cidade, você muda, sabe? Eu falei, porque o momento dela está extremamente positivo. Então, está tudo convergindo para ela, às vezes, tomar decisões importantes e definitivas na vida dela, ou importantes para a vida dela. Não definitivas, né? Mas importantes para a vida dela. Então eu falo, olha, você tem que fazer, o que você tiver, sabe, é aquilo, né? As progressões, né, que mostram como a pessoa está no momento, então está ótimo, só com aspectos harmônicos, fluentes, né? Os trânsitos também fluindo. Então, só com alguns poucos desafios, né? Então, assim, é muito legal quando você vê isso. Você fala, olha, você está no momento de exaltar seus talentos, suas habilidades, sua força pessoal. É gostoso você ver. Agora, já hoje na mentoria, o mapa que a minha aluna vai ler, vai interpretar semana que vem. Desafio. Está um desafio, está difícil. Mas aí, como que você pega um mapa desafiador e aí entra a habilidade do astrólogo em orientar, né? E aí tomar cuidado do que vai falar. Vai falar. Isso é uma Mas coisa assim, e é muito interessante que eu fiz um mapa que estava progressão em trânsito, né? Tudo bom. E aí na mentoria, tudo ruim. E aí, assim, né, quando você está com essa tabela, né, que tem a ver com o desenvolvimento do mapa, desafiante, e os planetas do sistema solar desafiando o seu mapa, é aquele momento, às vezes, de acontecer as fatalidades da vida. Então, assim, aí, assim, como você vai falar isso? Tanto é que a gente, né, eu com essa minha aluna, a gente combinou um outro encontro, porque eu falei com ela, Patrícia, tá difícil de eu pensar numa saída para essa menina aqui, sabe? Um momento bem difícil que ela está vivendo, e ela está vivendo mesmo. Uma situação que envolveu filha, ex-marido. E aí, numa hora dessa, você pega o mapa, que você não acha a saída logo de cara, é melhor deixar ele dormir, né? Isso, foi o que eu falei para ela. Eu falei, vamos parar. Aí a gente marcou para a semana que vem um novo encontro, porque eu falei, nós temos que achar uma saída para você orientar essa menina, para fortalecê-la, sabe? Para ela... Porque realmente, assim, né? Pelo mapa tá difícil e ela tá vivendo um momento mesmo muito difícil.
né? Assim, com a relação do ex-marido com a filha. Tá bem difícil. Então, aí assim, sabe? E quando ela começou a me contar a história, aí eu ia passando, assim, né? Olhando Plutão, olhando Netuno, gente, eu não estou vendo saída. Então, só que nós vamos olhar ainda a Revolução Solar para ver se a gente encontra e como vai orientar mesmo. Né? Isso faz uma diferença grande, hein? E assim, a fatalidade já aconteceu. Nossa. Então, é aquilo, né? Só que essa fatalidade tem, como é que a gente fala? Desdobramento. Sim. Né? Ela pode piorar ou pode amenizar, né? Isso, e acho que a pessoa aprender com aquilo também, né? Com certeza tem alguma coisa ali. E não foi uma fatalidade tão fatalidade que a menina ainda teve sabe, um insight, assim, né? Então, eu até falei com essa minha aluna, falei, depois tenta ver o mapa da menina, da filha dela, porque a menina teve um insight, a menina saiu de uma situação assim, a menina... Sabe, a menina de 15 anos, ela teve uma coisa que ela saiu do insight, ela teve um insight, ela saiu da situação, ela conseguiu que legal. Sair da situação. Então, você vê, aí eu falei, seria interessante, só que a bomba está estourando na mão da mãe, né? Assim, então, como orientar? Como nós vamos orientar a mãe agora, né? E a menina também, né? Sim. Mas aí, mais a mãe para a mãe dar o suporte, né, para a filha. Legal, muito bom. É muito interessante. Muito bom, então, muito bom. É isso, né? Se você não tem um amadurecimento, se você não tem um conhecimento, você às vezes não consegue, né? Por isso é importante, né? Essas supervisões, essas mentorias que você faz, né? Não sei se o professor Maurício faz, acho que não, mas você, a Divani, ela é importante, porque às vezes o astrólogo está começando, ele não tem uma bagagem, ele não tem quilometragem ainda para pegar casos bem difíceis, desafiadores. E saber como lidar, que nem quando você lidou lá quando você tinha 20 e poucos anos, 25, 26 anos, né? Que eu fiquei, né? Falei, como eu vou lidar com essa moça chorando, né? Eu peguei um ponto fraco do mapa dela e despertou aquilo nela, muito bom, né? muito bom, Elmer. E qual que é os desafios que você vê dos estudantes de astrologia hoje? O maior desafio é o excesso de informação. Olha só. Porque assim, tá pipocando, que você vê de gente falando, e sabe, é muita informação e pouco conteúdo. Eu não conhecia Régulos na época do professor Valdir, eu fiz alguns seminários, alguns cursos lá rápidos, né, uns workshops, na verdade. Mas me parecia que no professor Valdir tinha uma preocupação de um enraizamento, de um conteúdo denso. Isso. E hoje em dia parece que está todo mundo jogando para cima, né? Isso. E aí, sabe, assim, você vê gente publicando coisa todo dia, aquela quantidade de informação, sabe? E eu vejo que as pessoas mais jovens, assim, né, os estudantes ou quem está aprendendo, fica meio perdido nesse bombardeamento, né, de informações. Né? E aí, às vezes, você vê coisas que não, que não procedem muito. Né? Você fala, nossa, mas assim, é desse jeito? Né? Nossa. Então, eu acho que tá, e assim, né, ficou muito fácil, né, as redes sociais de se divulgar e tudo mais. Né? Então, às vezes, a pessoa faz o curso de 1 ano e já está atendendo. Então, assim, o curso pode ser feito em 1 ano, eu não vejo problema nenhum. Por exemplo, o curso da Astro Brasil, EAD, ele tem uma profundidade, ele é um curso bem forte, assim, ele é profundo, é rápido, mas ele tem conteúdo. Né? Então, assim, é um curso que você pode fazer em 1 ano, mas o atendimento você tem que praticar mais. Então, é a mesma coisa, você faz uma faculdade de 4 anos, sabe? Mas você tem, assim, com 2 anos de faculdade, você já tem que estar fazendo o estágio, né? Ou 3 anos, você já tem que estar fazendo a residência, se você é médico. Aí se tornar profissional é outra história, né? Então, assim, porque a astrologia é assim, não se inventa, né? Assim, a pólvora já foi inventada, né? Então, o conteúdo da astrologia é ali, ele é aquele conteúdo, né? Então, não tem que ficar inventando muita caraminhola, né? Então, nós temos os signos, nós temos os planetas, nós temos as casas, nós temos os aspectos. Se você sabe isso bem e sabe conjuminar isso bem, sabe? Então, é ali. Agora, depois, para mim é muito importante agregar a técnica, pelo menos, de progressão e trânsito. Sim, né? sim. Porque é aquela história, a pessoa, aquilo, né, que eu comecei a perceber quando eu atendi mapa de pessoas mais velhas, né, que hoje é a minha idade, que elas falam, que interessante, eu já fui assim. Então você vê, é um amadurecimento, é uma evolução. Aquele mapa é uma promessa de vida, mas a progressão da pessoa faz ela mudar. Então, tanto é que eu ouvia isso, né?
da mãe, do meu amigo, da tia. Ah, que engraçado, eu já fui mais assim. Até da irmã dele, mas ela também falou isso. Ah, eu já fui assim mais, agora eu não sou tanto. Então você vê, a pessoa muda. E essa mudança tem a ver com o quê? Com o reloginho nosso, né? Com o nosso mapa astrológico. Está previsto lá, né? Que é o nosso relógio de vida, né? O mapa astrológico, ele não é estático, né? E aí você tem que saber interpretar esse momento da pessoa. Então, por isso que para mim não dá mais para interpretar só mapa natal, só progressão. Sabe? Mapa natal e progressão caminham juntos, né? Porque um é a sua promessa de vida e o outro vai indicando como você está evoluindo, como você está vivendo, né? Como você está vivendo esse momento. E os trânsitos, as situações à sua volta, né? Como estão as pessoas com as quais você se relaciona, como estão, né? Como está o ambiente no qual você circula, né? Então, são essas informações que, para mim, tem que casar mesmo. Né? Mas aí, o pessoal que vai jovem hoje, que tem os desafios, não já quer interpretar logo o mapa antes de ter antes de ter o básico, o básico, né? E, às vezes, então, o alfabeto bem... o alfabeto, entender bem o alfabeto. Né? Porque, realmente, assim, por isso que eu falo, o curso da Astro Brasil é um curso bem dinâmico. Mas depende de você estudar, você tem que estar, né, ou praticar. Eu, por exemplo, como eu disse, eu não sou muito acadêmico, né? Assim, eu não tenho muito essa coisa de ficar lá lendo livro, né? E para mim, por exemplo, tem livros, a maioria dos livros de astrologia, para mim, são receitas de bolo, né? Assim, então, você vai lá pegar o Sol em Aquário na casa 2, né? Então, você vai ler isso ali. E isso é muito prático, que é ajudar você na interpretação. Sim. Agora, tem livros mais teóricos e tudo mais. Mas a prática é fundamental. Por isso que eu vejo o grupo de estudos, sabe? Essa coisa, ou de uma mentoria, ou de um grupo de estudos, é legal. Então, às vezes, eu sempre falei isso. Gente, se vocês têm a possibilidade, né, de vocês que estão estudando aqui nessa sala, às vezes vocês formarem um grupo de estudo, e hoje em dia, né, pode ter um grupo de estudo online. Uma pessoa mora, sabe, né, em Brasília, outro mora em São Paulo, outro mora em Belo Horizonte, outro mora, sabe, em Miami, podem fazer uma reunião, né? Fazer um grupo de estudos. Com certeza. Então, eles pegarem um tema, né? Eu acho que essa prática é muito legal, porque um vai ver uma coisa, o outro vai ver outra, outro vai ver outra. Isso que eu falo, você vê. Eu participei de 4, né, grupos de... Né, foi o da Margot, depois um de Mundial de Previsão e depois as mentorias, as supervisões da Astro Brasil. Né? Então, isso para mim, esse coletivo é muito importante. Sim, né? sim. E quais são os autores que você mais gosta de astrologia, que você se identificou bem? Bom, o Sas Portas, ele é bom, muito. Ele o Sas Portas bom. Eu gosto muito. Ele é muito bom. Tá? E assim, eu gosto muito da Mary on the Market, John McKeever, que foi o meu primeiro livro. O Carter. O Carter também foi dos primeiros livros que eu comprei. Gosto muito também o outro que eu esqueço o nome, Stephen Arroyo. Tá? Porque aí a Margot, ela gostava muito do Stephen Arroyo, que o Stephen Arroyo tem uma linha meio esotérica. E a Margot, ela tinha esse lado meio esotérico. Isso para mim foi muito interessante, que assim, de uma certa forma o esoterismo encanta um pouco, me encantava pelo meu perfil. Só que não era aquela coisa que me, sabe, pegava. Sim. E aí, o que foi interessante, por exemplo, quando eu fui fazer aula com o professor Valdir era mais cartesiano. Então, me identifiquei mais com esse lado, sabe? Mais pé no chão ali, não ficar viajando, porque você fez isso em vidas passadas, sabe? Então, o que importa é aqui, eu estou vivendo aqui, eu quero saber o aqui, né? Não importa o que aconteceu, né? Ou o que poderia, né? Então, assim, o professor Valdir trazia muito essa astrologia para a realidade. Isso, sabe, na escola Regus me trouxe para essa realidade. Eu tinha essa formação, né? A primeira formação foi básico, né? Foi uma boa formação que eu tive em Belo Horizonte. Só que a astrologia, a Margot trouxe esse lado mais esotérico, né? Falava de karma, de vidas passadas, né? Muito assim, nó do sul, planeta retrógrado, signos interceptados, então coisas que você tinha feito, você deixou de fazer. Né? Então a linha dela era um pouco assim. E aí, quando chegou no professor Valdir, aí eu me adaptei melhor assim, né? A essa visão mais prática mesmo, mais pragmática, né? Então, porque é isso, né? A astrologia é uma ferramenta para a gente viver aqui, né? Com certeza. Né? E assim, né? Para mim a astrologia é vida, né? Eu até falo isso, a astrologia é vida, porque os planetas estão vivendo, o Sol é vida, é um órgão vivo, a Terra é um órgão vivo. É movimento, né? É movimento. Então a astrologia está aí, né? E nós estamos vivendo dentro desse sistema, nós estamos ali, né? Junto
com o sistema girando junto em torno do Sol, né? Com todos esses planetas, né? Então, é isso, né? Então, Legal. Mas algum autor ou autora, assim, que... é porque eu sou ruim de nome. Tá. Tem um que eu gosto muito, que ele tem um livro de eclipses. Tem um que tem um de astrologia mundial, mas eu sou muito ruim para nome. Eu não sou muito... Tem esse data e nome, né? Data e nome, infelizmente, né? Esse lado que eu trabalho com astrologia, eu tenho problema com datas. E eu trabalho com datas, né? Para retificar a hora, eu peço as datas para os clientes. Eu falo, gente, até para eu fazer a retificação do meu mapa, eu tive maior dificuldade de lembrar as datas. As datas, né? Eu tenho, então, não, porque tem um mesmo que eu gosto, Jansky. Carl Jansky, eu gosto muito. Tem uma astróloga também, que eu tenho um livro dela de eclipse, que tem eclipse que eu gosto muito também. Tá vendo? Eu não vou... Lineman, sabe? Então, às vezes eu lembro de um nome, eu não lembro do outro, sabe? E tem o... Maria Eugênia de Castro, você gosta? Maria Eugênia. É muito boa, né? Eu gosto da Maria Eugênia. Aí tem a Celisa Beranger também, que tem um livro muito bom, são os brasileiros, né? Tem livro muito bom. A Márcia Matos também tem livro que eu gosto. Aí sim, aí tem uns livros bem legais mesmo, brasileiros também. Você já falou do professor Valdir, da professora Margot. Tá. Eu queria que você falasse rapidamente, assim, eu sempre pergunto para as pessoas dos mentores, das pessoas importantes que passaram na tua vida e que marcas eles deixaram para você, né? Qual foi o aprendizado que você teve de algum desses mentores, dessas pessoas importantes que passaram? O que ela deixou de... Você já falou bastante dela, mas teve algo a mais que ela deixou para você? Ela, o professor Valdir, que são grandes referências da astrologia. E para você foi, né? Ela foi do lado mais esotérico, né? Esotérico, né? Um lado mais esotérico. Mas teve a Irene também, que ela me trouxe a astronomia, essa importância da astronomia. Legal, isso aí. Que eu fui estudar astronomia, né? A Irene, que eu conheci fazendo aula na Regulus, ela deu um curso de férias na Regulus, e eu fiz o curso com ela, e a gente acabou ficando muito amigo. E eu acabei indo participar do grupo de estudo dela também, né? E então porque ela me despertou esse lado da astronomia. Né? E teve o professor Valdir, o Maurício, né, também. O Maurício, que aí depois eu acabei indo trabalhar com ele no Astro Brasil, né? Então, que aí o Maurício também, bem na linha do professor Valdir, né? É verdade. Então, foi, né, bem importante essa coisa, né? Porque o Maurício fundou o Astro Brasil, acho que em 1992. Sim. Né? Eu conheci o Maurício já no final dos anos 90 e em 2003 eu entrei para a Astro Brasil, né? Fui trabalhar com ele, aí conheci a Divani, que a Divani, eu sabia da Divani, que quando eu entrei na Astro Brasil, na Regulus, a Divani já dava aula, mas nunca coincidiu de eu fazer aula com a Divani. Eu não sei, por causa de dias e horários, às vezes eu não conseguia fazer a aula, então eu nunca cruzei, assim, eu fui conhecer a Divani mais, acho que quando estava o movimento da Astro Brasil. Mesmo, que eu já né, conhecia de nome lá na Regulus, sabia que ela já dava aula na Regulus. Mas não encontrei e não consegui, foi uma pessoa que eu não consegui fazer, não estudei com ela, né? Isso que eu lembro que ela já dava aula quando eu estava lá na Regulus, eu vi lá no quadro, né, de aulas. Legal. Mas são essas pessoas mesmo, assim. Que legal. Importantes. E os amigos, né? Que vão, sabe, aquela coisa, né? Os anjos da guarda, né? Os anjos da guarda que vêm e que verdade. abrem, né? Assim, que às vezes dão, sabe, por que você não faz isso, né? Mas você é bom nisso, por que você não faz isso? Muito interessante, né? E vai assim, eu falo assim, eu não sou muito protagonista da minha vida. A minha vida, as coisas vai me levando, sabe, assim? Bem mutável, né? É uma coisa que vai se adaptando. Das características do mutável. Sim, na astrologia, né? Os mutáveis, né? E é engraçado que você é escorpião, que é fixo. É fixo. E aí você tem um ascendente que é mutável, que é o virgem. Mas é a essência do meu mapa. Então tem isso, né? O todo do mapa. O todo do mapa, O todo do mapa é mutável. Então, olha, assim, que interessante. O Sol é fixo, né? O escorpião tem essa qualidade fixa, de estabilidade, de segurança. Mas está numa casa de movimento, de deslocamento. Olha, então entra essa coisa. Eu vou me deslocar meio escorpianamente, né? Porque a qualidade é escorpiana, mas eu estou numa casa de movimento. Então eu sempre me movimento muito, eu não paro quieto. Tanto é que tem gente que pergunta, você é Gêmeos? Eu falo, não. Porque tem gente que acha que eu mexo muito com a mão, né? Sim. Eu sou bastante inquieto, dispersivo também, né?
Aí da importância da leitura do mapa com o profissional. Isso, porque ele vai avaliar esses pontos que muitas vezes um software de internet não traz. Não traz, né? Exato. Então você vê, porque, assim, né, nessas qualidades, né, da astrologia, que nós temos o cardeal, que são os protagonistas, né? Os cardeais, eles são objetivos, eles têm um rumo a seguir. Eles desenham, né, eles traçam o destino deles, né? Os fixos, né, que querem estabelecer, né, uma ordem, né, buscam a estabilidade. Então, tem todo um sentido, vão fazendo todo um caminho. Eu, por exemplo, eu tenho um sobrinho, né, que ele é fixo. Ele é leão, tem ascendente de touro. Então, uma vez ele chegou, assim, a gente conversando, ele tinha uns 13 anos de idade. Quando eu for fazer faculdade, eu quero ser médico, eu quero ser cirurgião. Gente, ele hoje tem 33 anos de idade, ele é médico, ele é cirurgião. Ele sabia disso quando ele tinha 13 anos. Na época, eu estava com 30, gente, eu tenho 30, eu não sei o que né? Então, assim, eu falei, gente, aí, assim, o mutável é isso, né? O mutável, ele vive a vida, né? A vida vai levando, ele vai se adaptando, ele aprende de forma acadêmica, mas aprende vivendo também, né? Aprende fazendo. E as coisas vão aparecendo. Aí eu lembro muito da Danusa Leão, não sei, hoje, as pessoas mais jovens não vão lembrar, né? Eu não conheço. Você também não conhece, né? A Danusa Leão, ela é irmã da Nara Leão, que foi uma cantora da Bossa Nova. Bossa Nova. A Danusa Leão era jornalista, né? E ela trabalhava, era bem da socialite, assim, não socialite, ela era uma jornalista e é uma pessoa muito, eu gostava muito dela, assim, sabe, da postura dela. E um dia ela, numa entrevista que eu li dela, eles vieram para ela e falaram assim: você se considera uma pessoa de sorte? Assim, não, eu não me considero uma pessoa de sorte, mas toda vez que o cavalo branco passou na minha porta, eu corri atrás e pulei, e montei. Então, assim, eu via ela falando, quando eu via a Danusa Leão falando isso, né, porque só quem vai lembrar da Danusa Leão é quem nasceu nos anos 40, 50, 60, porque aí, assim, eu via a Danusa Leão falando aquilo, gente, eu achei aquilo o máximo, isso para mim é isso, a minha vida foi isso, aparecia oportunidade, sabe, por exemplo, né, assim, um amigo, então tem a fulana lá que está precisando de alguém para morar com ela. Lá fui eu, né? Sabe? Aí, sabe, as coisas vêm vindo, né, para mim. Legal. Né? Então, assim, aparece, só que aí eu vou, eu pego, né? Você aproveita, né? Você tá atento. Não deixa, não, acho que eu não vou. Não, sabe assim? Aí você tem que ter o feeling mesmo, né? Aí entra essa coisa. É nesse barco que eu vou, né? Tem outras características, outras habilidades, né? É isso aí, muito bom. Isso aí.